Porque ficou há pouco pendurada no ar uma pergunta do nosso comentador Henrique Monteiro, acredito que tenha tido a oportunidade de ouvir, e ele perguntou muito diretamente, e fazemos-la agora assim, porque é que não se baixa o imposto sobre os combustíveis? Até deu o exemplo espanhol. É a pergunta para 1 milhão de euros, neste caso. E a resposta é simples. Nós queremos que o desconto que está estabelecido seja integralmente recebido por parte dos consumidores. Nos impostos indiretos, nem sempre, quando se baixa um imposto indireto, isso é necessariamente refletido no preço de venda ao público. Isso acontece com qualquer imposto indireto. No IVA isso acontece, no ISP acontece. E, portanto, como houve um aumento... Então, mas só para eu perceber, se o imposto do combustível descer, eu não pago menos quando ponho gasolina no meu carro? Vou dar um exemplo que é para não parecer que estou a falar deste caso em particular. Aqui há uns anos atrás, nós baixámos o IVA da restauração. E não foi por isso. Os restaurantes mantiveram os preços, é isso? Que os preços, e mantiveram-se bem, porque nessa altura a descida do imposto foi para dar margem aos restaurantes para poderem ter mais liquidez para fazer face, por exemplo, à necessidade de ter mais mão de obra, porque havia muita procura. Nos combustíveis há uma cadeia de produção e de distribuição e aquilo que é o normal, não é aqui em Portugal, é em qualquer sítio que é um mercado liberalizado, o facto de se baixar o imposto não significa se traduz necessariamente no bolso do contribuinte. E por isso aquilo que nós quisemos assegurar houve um aumento absolutamente extraordinário do preço dos combustíveis. E esse aumento foi de 10 cêntimos se compararmos o preço de 2019 com o preço de 2021. E nós arranjámos depois uma métrica que é um carro utilitário tem normalmente um depósito de 50 litros. E, portanto, aquilo que nós garantimos foi que cada português pode receber o equivalente ao aumento de 10 cêntimos relativamente a um depósito de 50 litros, o que dá os tais 5 euros por mês durante 5 meses. Falando disso, Sr. Secretário de Estado, estamos a falar do auto-voucher, temos falado disso aqui toda a manhã, permite então economizar um máximo de 5 euros por mês até um máximo de 25 euros até março, e também tem sido uma das críticas feitas a este... As pessoas até têm que ter cuidado para depois não esbanjarem assim à boca. Exato, mas... De que forma é que poderia este desconto ser aplicado, ou este retorno do dinheiro ser de facto em combustível e não para qualquer item à venda numa bomba de gasolina? Porque depois há a questão, ainda o Henrique Monteiro agora aqui falava, a pessoa pode comprar refrigerantes, pode comprar chocolates, pode comprar... E há pessoas que podem nem ter a carta de condução, nem conduzir. Vamos por parte. Então vá. O dinheiro é fungível e, portanto, o facto de eu gastar... Porque funge muito, a mim funge muito. O facto de eu gastar o dinheiro sabe que eu fiquei na faculdade, fiquei traumatizado com os bens fungíveis da economia política no primeiro ano, em que a minha primeira pergunta no oral foi exatamente sobre o que era um bem fungível. E agora pergunto-lhe mesmo, consegue recordar essa oral? Mas explique para pessoas que não percebem nada disso. É um dos bens que substitui outro plenamente. Okay. Na altura pediram-me um exemplo, eu dei um exemplo completamente absurdo, que foi uma nota, ainda havia escudos, é uma nota de 100 ou 10 moedas, é uma nota de 1000 ou 10 moedas de 100. E o professor mas como é que isso aplica disse, agora? não, porque as 10 moedas de 100 pesam mais no bolso, e eu não gostei. E respondi-lhe, não, senhor professor, porque agora existe o porta-moedas eletrónico e, portanto, já na altura era destas coisas eletrónicas. Mas como é que isso se traduz então na pergunta da Inês? O facto de eu ir a um posto de abastecimento e naquele dia não ter consumido 50 litros de combustível, mas 10 litros de combustível, não ter consumido combustível, mas outros, não significa que ao longo do mês eu não vá assumir o combustível. O que eu estou a assegurar com este programa é que estou a dar o equivalente, como disse, a 10 cêntimos de 50 litros, que são 5 euros, aos portugueses para mitigar os custos de combustíveis. A todos os portugueses. Se eu olhar para a França, foi dado um cheque, e esse cheque é dado diretamente. As pessoas depois gastam onde entenderem. Até podem não gastar em combustível. Só que os franceses, ao contrário de nós, que conseguimos, porque tínhamos este programa a funcionar, ter neste momento operacionalizado o desconto, os franceses só no final de dezembro é que vão começar a pagar os primeiros cheques e, portanto, colocar o dinheiro na conta das pessoas não é tão fácil como às vezes nós podemos pensar. E falou há pouco desse exemplo do porta-moedas digital, era assim, não é? E falando em digital, eu acredito que já na altura nem toda a gente conseguisse aceder a esse porta-moedas, exatamente, e agora acontece se calhar um bocadinho o mesmo com esta plataforma do auto-voucher, só pode lá ir quem estiver minimamente familiarizado com computadores, ia-lhe chamar novas tecnologias, já nem são novas, mas para os nossos avós provavelmente ainda são. Isto não deixa de e mesmo fora... para a Ana Galvão? Claro, para mim serão sempre novas. Não deixa de fora uma parte significativa da população. Eu acho muito interessante o exemplo dos avós e já iria dizer.
Eu acho que nós somos muito paternalistas nesse ponto. Eu, como lhe digo, este foi a maneira mais simples e mais rápida que nós encontramos de o fazer. Se eu quisesse, vou-lhe dar um exemplo, se eu quisesse fazer por via da devolução através da conta de IRS, a conta que se dá para o IRS... O tempo era outro, claro. Eu tinha que obrigar as pessoas também a ter uma ação, que era ir, no mínimo, confirmar que aquele IBAN é o IBAN é o IBAN correto e que autoriza, para além de ser utilizado para reembolso de IRS, que autorizava para fazer este reembolso. Portanto, o que eu estou a dizer é, nós medimos bem as várias possibilidades e esta possibilidade foi a possibilidade que nós vimos mais rápida e mais simples, porque a única coisa que as pessoas têm que fazer é ir à plataforma evoucher.pt e colocar o seu número de identificação fiscal. É um processo que demora cerca de 1 minuto. Os avós, hoje em dia os netos quase que nascem ensinados nestas tecnologias. E há uma grande solidariedade intergeracional. E, portanto, eu acho que não se pode desvalorizar a possibilidade que existe de ajuda entre todos. Agora, é preciso comunicar? Sim. É preciso ter uma comunicação simples. É preciso, sobretudo, explicar bem, porque há pessoas que não percebem mesmo e que não têm netos para ajudar. Eu acho que o Estado devia disponibilizar um serviço de netos que as pessoas pudessem alugar. Internet. Era a internet. Está aqui uma ideia, Sr. Secretário de Estado. Vamos a isso. São os internets. E as pessoas que não têm netos podem alugar um neto para que lhes ajude nestas na questões. internet, por exemplo, claro. vou dar um exemplo que é uma experiência que tenho. Uma das primeiras decisões que tive que tomar teve a ver com colocar ou não como obrigatório que o IRS fosse apenas por via eletrónica. Eu ponderei bastante e acabei por aceitá-lo e fizemos um atendimento digital assistido nos serviços de finanças para quem tivesse essa dificuldade. E não nos arrependemos, porque na realidade o nível de literacia digital é elevado. E, portanto, aquilo que não é, que este sistema não é complexo, ou seja, é só mesmo registar o número de identificação fiscal que associa automaticamente os cartões bancários e quando eu vou a um posto de abastecimento, aliás, neste momento já estão registados 85% dos postos de abastecimento no país. Portanto, eu penso que quase todos, se não todos os postos de abastecimento estarão disponíveis. E quantos portugueses é que já se inscreveram nisto? Temos cerca de 1.100.000 portugueses e temos tido nos últimos dias, e porque estamos a falar muito deste tema, cada vez mais inscrições. Eu espero que já se tenha inscrito. Por acaso, porque eu não percebo ajuda. Ela ajuda. É preciso internet. Temos recordar que essa lista dos postos que disponibilizam este autovoucher estão no nosso site em rr.sapo.pt. Bem, verdade. E já agora também como é que funciona, onde é que se inscreve, de que forma, também está tudo muito bem explicado no site da Renascença. Muito obrigada.